Olá, eu sou Danilo de Oliveira, professor de História, formado também em Pedagogia, especialista em Ensino da História pela Unicamp. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na internet com nossas videoaulas. Essa é a aula número 1, a primeira videoaula de uma série de aulas que eu pretendo estar compartilhando com vocês. E o primeiro assunto que nós vamos estudar, que nós vamos analisar, é fundamental para quem pretende estudar História, tá? Muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas por que estudar História? Qual que é a importância de estudar História, conhecer realidades tão antigas que não fazem parte da minha vida? Será que não fazem realmente parte da minha vida? Então, na aula 1, na aula inaugural de hoje, é isso que eu vou querer mostrar para vocês. Afinal de contas, qual que é a importância do estudo da História? Para que serve estudar a História? Tudo bem? Eu começo com duas perguntas básicas que nós sempre devemos fazer para quem tem essa dúvida, né? Então a primeira pergunta é: qual história iremos estudar? Que tipo de história que nós vamos estudar? História de literatura? História da carrochinha? Não. Que história que nós vamos estudar? A história do homem, não é? Estudaremos o quê? A origem do universo, das primeiras formas de vida e, sobretudo, a ação do ser humano no mundo ao longo do tempo. O que estuda a história? Estuda o homem. O homem, desde sua origem até os dias de hoje. Não é? A história pertence à chamada ciências humanas, ou seja, o principal foco do estudo é o homem. E assim como o homem, né, a história também está em constante mudança, em constante evolução. É por isso que eu sou apaixonado pela história. Então, primeiro ponto, o que a história estuda? Estuda o homem ao longo do tempo. Então, o que nós vamos ver? O que o homem fez de importante que permitiu que nós chegássemos hoje, né, século 21, do jeito que nossas sociedades estão, do jeito que nós fomos estruturados socialmente. Tudo bem? A outra pergunta que é muito importante também e que vocês devem saber: é importante estudar a história? Para quê? Por que é importante estudar a história? E aí, né, sempre eu costumo falar o seguinte: estudar a história é importante porque, conhecendo o passado, nós podemos entender melhor o presente. Um povo que não conhece o seu passado, não conhece o presente. E digo mais, além de conhecer melhor o presente, né, nós, tendo conhecimentos de ações que foram realizadas no passado, nós podemos também projetar melhor o nosso futuro, né? Evitar de repente cometer hoje ou cometer amanhã erros que os nossos antepassados já cometeram. E isso é fundamental, né? E às vezes os alunos me questionam: mas professor, eu preciso realmente entender o passado para compreender o presente? E eu falo: sim, vocês precisam compreender o passado. E eu sempre, para tentar mostrar para os meus alunos esse exemplo, eu passo alguns trechos de vídeos, né? 2 vídeos em situações diferentes, a situação 1 e a situação 2. Não sei se vai dar para visualizar bem aqui, vou tentar, né? Esse primeiro vídeo aqui da situação 1, eu retirei da internet, do YouTube, né? Que mostra aqui, é um trecho bem curtinho, que mostra um pinguim, né? E os pintinhos, ou filhotes de pinguim, não sei. Mas eles estão aqui perdidos num pedaço de gelo, à deriva no mar, né? Então, eu peço sempre o seguinte: observe esse pequeno trecho de filme, que seria o presente, tá? O que vocês acham que está acontecendo no presente? Vou soltar o vídeo para vocês poderem ouvi-lo. Os pintinhos piando no gelo, o pinguim ali parado, estático. O que será que está acontecendo? Hein? O que está acontecendo? Se aquilo é o presente, eu pergunto para vocês: quem que é o pinguim? O que ele está fazendo quietinho? E os pintinhos? Eles se dão bem? Estão perdidos no mar? Fazendo o quê? Né? No primeiro momento as pessoas tendem a responder, os alunos tendem a responder: ah, professor, eles estão perdidos no mar, eles estão preocupados,
ou eles estão conversando, e eu questiono, mas eles se dão bem? Qual que é a relação deles? É uma relação boa? Sim, é uma relação boa, eles estão tranquilos, à deriva no mar, né? Mas de modo geral eles estão em paz, todo mundo se dando muito bem, apesar de estar perdido no meio do mar. E aí eu mostro a situação 2 do vídeo, né? Que já tem o que? A história desde o seu começo, ou seja, do presente eles vão para o passado. Será que vai mudar o conhecimento que eles tinham sobre o presente? Claro que sim, né? Vamos ver então o vídeo inteiro. Situação 2, passado também. Pinguim tá louco já, nervoso. Essa piadeira na orelha dele. Pelo amor de Deus, para de piar, gente. Para de piar, gente. Para de piar, pelo amor, não aguento mais. Opa! O que vai acontecer? Calmos, né? Acalmaram, ficaram calmos. Então, é o que eu falo sempre, né? Quem não conhece o passado não entende o presente. De repente você pensa que o presente é de um jeito, mas ele é de outro jeito. Às vezes você pensa que tudo que está acontecendo agora no mundo atual são por circunstâncias do acaso, e isso não é verdade. Tem todo um processo que vem ocorrendo há muito tempo. Tá? Então, por isso que é importante estudar a história. Quando eu estudo a história, eu entendo melhor o meu presente e projeto melhor o meu futuro. Tudo bem? Outra questão importante do estudo da história, né, é com relação à questão da alteridade, o outro. Quando eu estudo a história, eu estudo outras civilizações que viveram há 2.000, 3.000 anos atrás, ou até mais em datas distantes, quando eu estudo a pré-história. Então, quando eu estudo esses povos antigos, eu posso perceber o que? O chamado relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Eu tenho a minha cultura, eu tenho o meu modo de viver, eu tenho os meus costumes. A sociedade em que eu estou, a sociedade atual brasileira, né, do século 21, ela tem certas regras, certos costumes, certas tradições, mas não foi sempre assim, né? A sociedade brasileira hoje é de um jeito, mas há 200 anos atrás era diferente. Outras sociedades têm costumes completamente diferentes. E aí qual que é a importância de eu saber que existem outras culturas diferentes da minha? É a questão do quê? Do respeito ao outro. Respeito ao outro. É a questão da tolerância, né? Coloquei aqui para vocês verem. Através do estudo da história, nós podemos o quê? Construir um mundo mais tolerante, um mundo onde as pessoas podem respeitar as outras. Tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, que um povo tem uma cultura diferente da minha, não quer dizer que eu precise seguir essa cultura diferente. Não, de forma alguma. Eu não sou obrigado a seguir nada, eu tenho a minha própria cultura, mas eu tenho que saber o quê? Tenho que saber que eu devo respeitar, que eu devo tolerar aquilo que é diferente do meu pensamento. Isso é muito importante, tá? Eu tenho que aprender a respeitar. Nós vivemos num mundo hoje que está completamente sem respeito. As pessoas se matam por questões religiosas, as pessoas se matam por questões financeiras, as pessoas se matam por questões culturais, e isso na sala de aula, o professor, ele deve fazer o quê? Com que o aluno perceba que a tolerância é fundamental para nós termos uma vida civilizada, para nós termos uma melhor condição de vida. Então, conhecer a cultura do outro para respeitar a cultura do outro, respeitar, não se converter, né? Por exemplo, nós sabemos que os esquimós, hoje já vem mudada essa cultura, né? Mas antigamente os esquimós, eles tinham um hábito muito estranho para a nossa cultura. Por exemplo, alguém foi visitar um esquimó, né? Então viajou por muito tempo
chegou na casa de um esquimó, né? Um esquimó, sua família, sua esposa, seus filhos. O dono da casa, o esquimó, chefe de família, tá? Como uma forma de agradecer a visita do seu companheiro, do seu amigo, do seu parente, qual que era o hábito, o costume cultural que eles tinham? O esquimó, ele oferecia a sua mulher para passar a noite com o visitante, né? Hoje, se eu for visitar a casa de alguém e falar, olha, eu cheguei agora, estou cansado de viagem, você empresta a sua mulher para eu passar a noite, né? Na minha cultura eu vou arrumar confusão, né? Lógico, isso é inadmissível para a nossa cultura. Para a cultura dos esquimós, normal, né? Mesmo porque, vivendo numa condição terrível, fria, ou falta de alimentos, uma pessoa que sai de um lugar e vai visitar você, passando todas essas dificuldades para chegar na sua casa, com tão poucos recursos, uma das poucas coisas que os esquimós poderiam oferecer, né, para mostrar a gratidão, era oferecendo a sua esposa, tá? Então, se algum dia algum esquimó for visitar a sua casa e começar a olhar para sua esposa, para sua mulher, para sua namorada, ele fala assim, ó, seu esquimó, por favor, aqui é outra cultura, a cultura brasileira, né? Se o senhor quer dormir com alguma mulher, por favor, arrume uma namorada, né? Com a minha não. Mas isso ilustra bem o quê? A diferença cultural, né? Outro exemplo típico, né? Na Índia, vejam bem, na Índia a vaca é um animal sagrado, eles veneram a vaca, tudo bem? Os gaúchos também veneram a vaca, mas é para fazer churrasco. Então, se você for à Índia e tentar matar alguma vaca ali, você pode ter certeza, meu amigo, meu aluno, meu companheiro aí, ó, que tá me vendo, né? Pode ter certeza que você vai ter um grande problema, tudo bem? Lá eles chegam a desviar todo o trânsito se tiver uma vaca no meio da rua. Ela é objeto de veneração, tá? Para a nossa cultura, a vaca combina muito bem com a veneração ao churrasco, né? Então, nós temos que compreender as diferenças e, acima de tudo, respeitar, tá? Essa é a nossa função enquanto pessoas civilizadas, enquanto seres humanos que queremos construir um mundo melhor. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar hoje, a importância de estudar a história, né? Só para recapitular, estudar história é importante porque nós compreendemos melhor o presente e nós conseguimos também projetar melhor as ações futuras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, estudando a história, conheço outras culturas diferentes, e eu aprendo a conhecendo, né, respeitá-las, para que nós construímos, né, para que nós possamos construir um mundo melhor, tá bom? Para finalizar, eu vou ler para vocês, tá, um texto poético antigo que tem praticamente em quase todos os livros de história, né, que é do Bertolt Brecht. É um texto extremamente rico que mostra um pouco sobre a importância da história, que mostra um pouco que a história não é só feita pela elite, mas também pelos que estão lá embaixo, e que mostra tantas perguntas que nós temos diante da história. Então, por favor, me permitam, vou fazer a leitura para vocês. Perguntas de um operário letrado. Quem construiu a Tebas das 7 portas? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem ergueu outras tantas? Em que casas da lima radiante de ouro moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que ficou pronta a muralha da China? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem que os levantou? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio só tinha palácios para seus habitantes? E continua ali. Mesmo na legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, os que se afogavam gritaram por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia, ele sozinho? César bateu os gauleses, não tinha pelo menos um cozinheiro consigo? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou?
Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Uma vitória a cada página. Quem cozinhava os banquetes da vitória? Um grande homem a cada 10 anos. Quem pagava as despesas? Tantos relatos, tantas perguntas, tá? Então a história é bonita porque são muitas coisas para nós estarmos vendo, são muitas questões, muitas perguntas, e cada pergunta muitas vezes tem mais do que uma resposta, respostas diferentes. É isso que gera a beleza de estudar a história. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem entrar aqui ou mandar uma mensagem pelo meu e-mail, www, não, porque é internet, né? Apaga esse www, vou apagar já para vocês, inclusive, né? O professor Danilo de Oliveira, @gmail.com. Através desse e-mail vocês podem tirar as suas dúvidas comigo, né? Então, prof. Danilo de Oliveira, @gmail.com. Tiverem dúvidas, por favor, perguntem, estou sempre aberto a esclarecer as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado dessa teleaula, nossa primeira teleaula, e em breve nós publicaremos mais vídeos a respeito da história. Foi um prazer e até a próxima, se Deus quiser.